Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje, segunda-feira, vamos trazendo novamente, como tradicional, a resposta à nossa tradicional enquete dominical. Aquela enquete que nós lançamos lá no Instagram, quem nos acompanha. Todos os domingos nos stories nós lançamos uma enquete, uma pergunta sobre algum caso concreto, sobre alguma questão da legislação, da doutrina, ou para discutirmos sobre licitações e contratos, né? Então vamos à nossa enquete de ontem. Pois bem, meus amigos, a enquete dessa semana, a enquete de ontem, a enquete dominical, ela veio trazer um assunto bastante relevante, né? A prova é que foi bem discutido aí na nossa enquete, dentre todos que participaram, né? Houve um certo equilíbrio, né, com relação à resposta, né? E a enquete, ela veio tratar da questão daquela preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, né? Nós temos duas normas que tratam disso, né? A Lei Complementar 123 e o Decreto Federal 8.538, né? Que é o que envolve essa discussão. Obviamente, nas esferas municipais, o ideal é que isso seja regulamentado, né? Para que o tratamento seja regrado dentro do decreto e, obviamente, os editais seguirem essa linha do decreto municipal. Mas, enfim, o que é que reza cada um desses dois normativos? Né? A Lei Complementar 123, que é a lei da microempresa, ela prevê lá no artigo 47 que deverá, nas contratações públicas, haver um tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte e, obviamente, o MEI também. Né? O artigo 48, ele traz, então, que para cumprimento do artigo 47 deve ser observada algumas questões. E, dentre elas, está a questão da chamada regionalidade, que está lá no parágrafo 3º do artigo 48, quando ele trata de forma objetiva, né, e sem demais regras, né, que deverá ser dada preferência, né, às empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, localizadas regionais, local, né, sediadas local, regionalmente, quando, né, o valor da sua proposta tiver o limite de até 10% do melhor preço válido na licitação. Né? Então, pela regra da Lei Complementar 123, né, em qualquer modalidade, se a primeira colocada não for microempresa, empresa de pequeno porte localizada regional localmente, né, havendo uma microempresa, empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente dentro desse intervalo de 10%, deverá ser dada a prioridade de contratação a essa empresa. Né? Quer dizer, não existe uma outra regra dentro da Lei Complementar 123 com relação a isso aí. Né? No entanto, o Decreto Federal 8.538, ele veio trazer uma regra a mais para a aplicação desse benefício das empresas, microempresas localizadas, sediadas local regionalmente. Né? Essa regra advém primeiramente no artigo 5º, né? Decreto 8.538, onde deverá, em forma referente, né? Reforça, né? Que deverá ser assegurado tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte. E lá no artigo 9º, inciso 2º, é onde ele traz essas regrinhas com relação às empresas sediadas sediadas local regionalmente. Né? E especificamente na linha B, do inciso 2º, é onde ele traz. Né? A linha A, ele reforça, né, que deverá ser concedido tratamento diferenciado, a contratação preferência para essas empresas, sediadas local regionalmente, e no inciso, na linha B do inciso 2º do artigo 9º, é onde há diferença de tratamento com relação à Lei Complementar 123. Né? O Decreto Federal, ele prevê que não simplesmente aquela empresa, microempresa sediada local, regionalmente, dentro do limite de 10%, ela vai ser simplesmente contratada se ela não estando esse valor acima. Né? No Decreto Federal 8.538, deverá ser aplicado o seguinte procedimento. Né? Aquela microempresa que estiver dentro desse percentual, sediadas local ou regionalmente, ela poderá, né, será concedida a oportunidade para que ela dê o lance vencedor. Né? Então, a primeira colocada é a microempresa, tranquilo.
Mas se o edital traz essa regra de regionalidade e dentro, e a segunda colocada, por exemplo, está nesse percentual, possui sua proposta dentro desse percentual de 10%, então deverá ser concedida a oportunidade para que ela dê o lance vencedor. Logicamente, o decreto 8.538, então, por essa regra, ele não quer dizer simplesmente que você vai dar preferência, simplesmente contratar com aquela empresa se ela estiver com valor acima de 10%, dentro desse percentual de 10%, se ela não for vencedora. Não, você oportunizará que ela dê o lance vencedor. É a diferença da lei complementar 123, entendeu? Então é importante se atentar a isso aí. É importante que da mesma forma que o decreto 8.538, que é federal, né? As outras esferas também regulamentem essa questão da lei complementar 123, principalmente em que pese a questão da sustentabilidade, né? Social, econômica, né? Que é a intenção da lei, desses benefícios da microempresa. Não ser discutido depois, posteriormente, a questão da economicidade. Né? De repente está se adquirindo, né? Se contratando com uma microempresa com um valor acima, né? Simplesmente pela lei complementar 123, que é o que a lei traz, né? Acima do valor da empresa melhor colocada. Né? Então o decreto traz essa regrinha. E esse é o tratamento da nossa enquete. Né? Foi isso que foi trazido para a nossa enquete. A nossa enquete ela veio trazer especificamente a regra do decreto 8.538. Então vamos lá, a enquete, ela fala o seguinte, né? Determinado órgão federal, com base no decreto 8.538 de 2015, prevê em seu edital a prioridade de contratação às ME, PP e MEI sediadas local ou regionalmente, né, em um pregão eletrônico para a contratação de serviço de pintura de uma sede. Certo? Após a fase de lance, resultou a seguinte classificação. Vamos dizer que tivemos só as duas empresas, né? Primeira colocada, R$100 mil após a fase de lances, e a empresa é uma microempresa, ME, EPP, mas não é localizada regionalmente ou não está sediada local regionalmente. A segunda colocada possui, então, o último lance dela foi lá R$108 mil, né? E ela está, sim, localizada dentro da região ou localmente, certo? O pregoeiro, então, deverá convocar a segunda colocada para apresentar a proposta inferior à primeira colocada para aplicação da prioridade do decreto. Então, a enquete foi bem discutida, né? 58% aí contra 48%, mas importante que nós explicamos. Pelo decreto federal 8.538, sim, o procedimento é esse. Né? Aquela microempresa, ela como está com R$108 mil dentro dos 10%, né? Até o limite dos 10%, seria R$110 mil, então será concedido a ela a oportunidade dela dar o lance vencedor. Né? Pelo decreto federal, simplesmente não iria contratar com essa empresa pelo valor de 108. Daria essa oportunidade e em caso dela dar o lance vencedor, aí sim seria contratado essa empresa, se ela der o lance vencedor, e obviamente ser inferior a R$100 mil. Tá certo, pessoal? É importante se atentar a essas duas regras aí, e como nós reforçamos, é importante que a regra da lei complementar 123 seja regulamentada nas demais esferas. Tá bom? Obrigado pela participação, como sempre, a participação de todos, muita gente participando. É importante, né, essas discussões, né, da administração pública sobre licitações e contratos, né, sobre essa questão da lei complementar 123, com esse texto um pouco, o decreto federal 8.538 com esse texto diferente da lei complementar 123, é importante trazer isso aí à tona, né, mas principalmente ler o edital. Leiam o edital, as regras editalícias que devem estar claras e objetivas. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez. Domingo temos novamente a enquete. Lembramos que amanhã, terça-feira, 16 horas, nós temos a Masterclass da BLR. Lá, se inscrevam lá na bio, né? Lá no link na bio do nosso Instagram. Amanhã para o governo. E na quarta-feira para fornecedores. E na quinta-feira, dia 25, nós temos a Talk BLL, né? Com professores da BLL discutindo e conversando sobre a nova lei de licitações e contratos. E para complementar, próxima semana, lembramos que temos nosso curso Pregão Eletrônico do Sistema de Registro de Preço, dias 2, 3 e 4 de março, de forma remota pela plataforma Zoom e com conhecimento da plataforma Comprasnet, né? Veremos
tudo sobre o Compras.net, lado do fornecedor, lado do pregoeiro, né? Todos os menus, todas as rotinas, além da legislação voltada ao pregão eletrônico. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.